Todo ano a inflação aumenta, e o resultado disso é que o nosso poder de compra só diminui. Enquanto algumas pessoas conseguem se proteger desse evento através dos investimentos, a maioria sofre o impacto financeiro e acaba se complicando. Mas existe um jeito simples de entender essa situação e ainda por cima se planejar para fazer seu patrimônio crescer mesmo nesse cenário. Hoje vamos entender a regra dos 72. Ela te ajuda a entender em quanto tempo seu dinheiro pode dobrar e como seus investimentos vão se comportar ao longo do tempo, considerando os juros e os efeitos da inflação. Além disso, você pode usar essa técnica para avaliar o impacto das dívidas ao longo do tempo. Muita gente não conhece essa técnica, mas ela existe há muito tempo. Ela foi criada no século XV por um matemático chamado Luca Pacioli. Algum tempo depois, essa regra chegou a ser considerada por muita gente até mais importante do que a teoria da relatividade do Einstein. Isso porque ela faz toda a diferença para quem quer entender como multiplicar dinheiro. Bom, a regra em si é bem simples. Funciona assim: você pega o número 72 e divide pela taxa de juros anual do investimento que você está fazendo. O resultado vai te mostrar em quantos anos o dinheiro vai dobrar. Essa técnica leva em consideração os juros compostos. Isso significa que o crescimento do seu patrimônio não vai ser linear, e sim vai acelerar com o tempo. Mas é importante ressaltar que o resultado desses cálculos é mais eficaz quando estamos tratando de investimentos pré-fixados, ou seja, aqueles que têm uma taxa de juros fixa, que você já sabe quanto vai render no momento que investe. Agora, se a taxa de juros do seu investimento varia, como acontece com a Selic ou com o CDI, o cálculo não fica tão exato, porque essas taxas mudam de tempos em tempos. O resultado de hoje pode ser bem diferente daqui a alguns meses. Vamos exemplificar. Digamos que você faz um investimento de R$5.000 em um título de renda fixa que rende 8% ao ano. Dividindo 72 por 8, você descobre que em 9 anos esse investimento vai valer R$10.000. E o contrário também é válido. Você pode inverter a conta para descobrir uma taxa de rendimento necessária para chegar num determinado montante com o seu investimento. Vamos supor que você tenha R$20.000 e quer dobrar esse montante em no máximo 10 anos. Assim, você divide 72 por 10 e vai chegar no resultado de 7,2. Logo, você deve buscar um investimento que ofereça uma rentabilidade pré-fixada de 7,2% ao ano. Ou, caso coloque na renda variável, procure manter essa média de rentabilidade. Com isso, seu investimento de 20.000, depois de 10 anos, vai virar 40.000. Perceba que é muito útil para quem quer fazer um planejamento de longo prazo. E o legal é que essa regra também serve para calcular dívidas. Se você tem uma dívida de R$30.000 com juros de 5% ao ano e não faz nenhum pagamento, em cerca de 14,4 anos ela vai dobrar para R$60.000. Esse tipo de cálculo pode te ajudar a entender o peso dos juros, tanto para os investimentos quanto para as dívidas. Com isso, você consegue se planejar melhor e ter mais consciência na hora de investir ou assumir alguma dívida. Vale lembrar que essa regra só funciona com juros compostos, ou seja, os juros sobre juros. Esse conceito é fundamental para entender como o dinheiro pode crescer de forma exponencial. Ao contrário dos juros simples, onde você ganha sempre a mesma quantia sobre o valor inicial, nos juros compostos o seu investimento cresce com o tempo porque os rendimentos vão sendo somados ao montante total e geram ainda mais rendimentos. É justamente essa característica que faz os juros compostos serem tão importantes para quem investe a longo prazo. Usando a regra dos 72, você consegue ter uma noção clara de como esse efeito acumulado dos juros compostos atua sobre o seu dinheiro. Com o tempo, você vai percebendo que quanto mais o investimento fica parado, mais ele cresce por causa desse efeito multiplicador. Mas claro, você vai precisar ter paciência. Muita gente quer resultados rápidos e acaba desistindo antes de ver os benefícios dos juros compostos. O segredo aqui é dar tempo ao tempo. Mesmo que no início os ganhos sejam pequenos, com o passar dos anos o impacto começa a ser realmente significativo. Então, se o plano é deixar o dinheiro trabalhar por você, os juros compostos são seus melhores amigos, e a regra dos 72 vai te mostrar quanto tempo isso vai levar. Agora, a principal vantagem dessa regra é que ela dispensa grandes conhecimentos de matemática financeira, já que você só precisa fazer uma conta básica. Como vimos, ela é muito útil em duas situações. A primeira é quando queremos saber o tempo necessário para um determinado valor dobrar, e a segunda é quando queremos saber a taxa de juros necessária para chegar no dobro do valor que queremos aplicar por um determinado período. Logo, conseguimos saber, antes mesmo de investir, se o investimento pode atender às nossas expectativas ou se o ideal é buscar outra opção. Outro detalhe é que, além de prever o crescimento dos seus investimentos, essa regra te ajuda a entender o impacto da inflação sobre o seu poder de compra ao longo do tempo. E o raciocínio é o mesmo.
Você divide 72 pela taxa de inflação e descobre em quantos anos os preços vão dobrar. Por exemplo, se a inflação se mantiver numa média de 6,8%, em aproximadamente 10 anos, seu custo de vida vai dobrar. Isso mostra como é importante proteger seu dinheiro da inflação, porque ela corrói o poder de compra da população ao longo do tempo. É muito comum as pessoas acharem que só porque estão investindo, estão mantendo o patrimônio em segurança. Mas se o rendimento do seu investimento for menor que a inflação, na prática você está perdendo dinheiro sem perceber. A regra dos 72 ajuda a entender melhor essa dinâmica e permite que você ajuste seus investimentos conforme a realidade econômica do país vai mudando. Se a inflação subir, você precisa buscar investimentos que superem esse índice, senão seu patrimônio vai valer menos com o tempo. Para entender melhor como essa técnica funciona, vamos ver mais alguns exemplos práticos. Imagine que você invista num título do Tesouro Direto pré-fixado de 9% ao ano. Dividindo 72 por 9, você descobre que em 8 anos esse valor vai dobrar. Se isso parece muito tempo e você quer esperar menos para dobrar seu capital, vai precisar diversificar seus investimentos, equilibrando tanto a rentabilidade quanto os riscos dos seus ativos. Logo, vai precisar deixar uma parte maior do seu patrimônio em renda variável. Nesse caso, você pode conseguir uma rentabilidade de 12% ao ano, e em 6 anos o seu capital vai valer 2 vezes mais. Isso dá uma boa ideia da diferença que uma taxa de juros maior pode fazer. Agora, digamos que você tenha como objetivo dobrar o seu dinheiro em 12 anos. Logo, você faz 72 dividido por 12, o que dá 6% ao ano. Isso significa que você precisa de um investimento que entregue essa taxa de retorno. Tenha em mente que essa regra não considera os juros reais, só os juros nominais, ou seja, não desconta o efeito da inflação no período. Seus investimentos precisam ter taxas maiores do que ela, senão você está perdendo dinheiro. Por fim, também é importante deixar claro que a fórmula traz o resultado bruto das aplicações depois do período de tempo demonstrado no cálculo. Alguns títulos podem, por exemplo, ter incidência de imposto de renda. Bom, como você pode ver, a regra dos 72 é uma técnica prática e que pode ser usada de forma simples. Saber como e quando o seu dinheiro pode dobrar te dá uma vantagem que poucas pessoas têm. Com esse conhecimento, você se prepara para tomar decisões mais inteligentes e proteger o seu patrimônio da inflação. Agora é com você. Coloque essa técnica em prática, acompanhe seus investimentos de perto e continue buscando conhecimento para aumentar suas chances de sucesso. Existe um provérbio chinês que diz que a melhor época para plantar uma árvore foi há 20 anos atrás. A segunda melhor é agora. Então não perca tempo e comece agora a transformar sua vida financeira. Se você gostou desse conteúdo e quer continuar vendo dicas sobre investimentos e finanças pessoais, aproveita para se inscrever no canal e, por favor, não se esqueça de deixar o seu like. Isso é muito importante para mim. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Até a próxima!